De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 32 minutos, gente. Olha, o Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas suspendeu por 90 dias a realização de feiras, torneios e exposições que envolvam aglomeração de aves, né? A medida segue uma outra medida federal para conter o avanço aí, ou pelo menos barrar, né, o avanço da gripe aviária que a gente já viu acontecer em diversos casos em países vizinhos aqui ao Brasil. Fernando Palmeira está ao vivo e traz detalhes para a gente agora a respeito disso. Um abraço, Paulane, boa tarde para todos, já desejando antecipadamente. É isso mesmo, nós estamos aqui no Instituto do Meio Ambiente em Alagoas para chamar a atenção de quem lida com aves, principalmente sobre essas recomendações numa nota emitida pelo INMA, um comunicado. Nós, como você bem diz aí, já ouvimos falar da gripe aviária, da influenza que dizimou populações na Europa Central no século passado e o Brasil também que teve consequências. Mas agora é a hora de chamar a atenção para os riscos da disseminação da influenza aviária ou a gripe aviária. E aglomerações de aves é o que está sendo evitado nessa nota e nessa orientação que vem exatamente do INMA. Lucas Augusto, que é assessor ambiental do INMA, nos traz detalhes sobre todas essas recomendações. No dia de ontem, no dia 30 de março, o MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no nosso país, ele emitiu uma portaria a qual ela suspende todas as atividades de exposição, feiras e demais eventos que culminam na aglomeração de aves, né, a fim de reduzir ou frear a disseminação da influenza aviária que acomete principalmente as aves. Evitar aglomerações de aves. E aqui vem a pergunta, são todas as aves, qualquer espécie? Qualquer tipo de ave, seja ela ave silvestre, passeriformes, a própria galinha mesmo, com animal vinculado à agricultura. E todas elas são acometidas por esse vírus, por esse patógeno, e ele tem uma alta patogenicidade e uma alta capacidade de dispersão entre as aves. Você está com a nota na mão, se quiser trazer alguns detalhes da nota, fique à vontade. Certo. A nota ela tem validade de 90 dias a princípio, né, uma validade inicial, a qual ela pode ser ampliada de acordo com as informações que foram coletadas e de acordo com os casos que vierem a aparecer. Dentre as ações que o INMA tem empreendido, nós temos a palavra de ordem que é prevenção, já a partir de se evitar aglomerações em casas, em viveiros, também em feiras livres, por aí fora, né? Isso. A portaria ela traz principalmente os eventos externos, né? E para o INMA, a gestão que trata da gestão da criação amadorista de passeriformes, ela vem para frear principalmente as atividades de torneio, não frear, né? Mas prevenir essas atividades de torneio, onde elas agrupam um número bem elevado de pássaros, que são os torneios de canto, né? Pois é, o pássaro que embeleza a casa, a residência, os viveiros, a própria natureza, pode sim trazer algumas complicações para a saúde e principalmente com essa nota, com essa advertência feita pelo Instituto do Meio Ambiente para que nós evitemos a partir da própria aglomeração em feiras livres, enfim, em qualquer ambiente. Portanto, respeitar a vida silvestre, o animal silvestre, o animal exótico, o pássaro. Vamos ter todos esses cuidados para que evitemos essa chamada gripe aviária ou a própria influenza animal aviária, como também é assim denominada. Aqui do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o INMA, do Farol, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro, a gente segue com você, Paulane Santos, no TV Mar News. Muito obrigada, Fernando. Gente, olha, todo cuidado é pouco, né? A gente, de fato, precisa colocar essas barreiras, precisa dessas medidas para que a gente possa evitar um mal ainda maior, né? A gente está saindo aí de uma pandemia, Deus nos livre de entrar em outra, né? Olha só, gente, um caso, a gente continua falando sobre saúde, mais um caso preocupante também, um caso de meningite bacteriana, que é a doença meningocócica, foi confirmada em uma criança numa escola do Farol. E a gente traz detalhes, né, sobre esse caso e outros, porque aqui em Maceió já foram, então, a gente já tem, perdão aí, a gente tá bom.
Tá certo, olha, a gente vai mudar aqui de material, gente. Daqui a pouco a gente chama essa matéria da meningite, porque agora a gente vai conhecer toda a ajuda que o SEDECA está dando no caso Givanildo, né? Que foi aquele marceneiro que foi morto por policiais na Bahia, e a gente vai acompanhar agora. Os índices de violência no Brasil e particularmente em Alagoas continuam ainda assustando. E dessa feita, a violência no interior da Bahia tira a vida de um profissional da marcenaria. Uma ação policial. Vamos saber detalhes aqui com o nobre advogado que faz parte do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Zumbi dos Palmares e que tem acompanhado o caso. Vamos conversar com o doutor Arthur Lira, que nos traz maiores detalhes da ação e de como estão os advogados que compõem esse centro no trabalho para defender essa situação aí. Exatamente, então nós do SEDECA Zumbi dos Palmares visitamos a família, porque esta pessoa que faleceu, que foi morta pela Polícia Militar do Estado da Bahia, era natural de Palmeira dos Índios. Então nós, no primeiro momento, nos solidarizamos com os familiares e posteriormente oferecemos a nossa assistência jurídica gratuita para estar acompanhando este caso, mesmo que daqui de Alagoas, para que a gente acompanhe essa situação de o nosso irmão alagoano que foi assassinado na Bahia. A vítima é Marcelino Givaldo Lino da Silva, morto em uma ação policial na Bahia no último dia 11 de março. Como é que, para a gente entender o caso, como é que chegou, o que é que tem chegado até a defesa aí? Exato, houve uma abordagem policial e, por coincidência, essa abordagem foi filmada por moradores e nessa abordagem o senhor Givaldo chegou a falecer. Então, com muita truculência, muita violência, e a partir disso ficamos sabendo pela própria imprensa que era um alagoano. Esse caso é de grande repercussão na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana ali de Salvador. E a partir desse conhecimento nós não medimos esforços, entramos em contato com a família para oferecer nosso serviço, que já realizamos aqui em Alagoas e estamos estendendo para este caso específico. Givaldo, a vítima, esboçou alguma reação, alguma posição de suspeição? O que é que a polícia tem explicado através, inclusive, de uma nota que emitiu? Isso, no primeiro momento emitiu uma nota que posteriormente foi alterada, porque colocou na nota que ele estava com algumas gramas de drogas, com algumas situações que coincidia com o tráfico. Entretanto, isso não foi apresentado na delegacia e nos outros momentos. Isso foi retirado e o que nós temos é o vídeo que mostra a polícia batendo, torturando, e aí chegou a falecer a vítima Givaldo. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o SEDECA Zumbi dos Palmares, tem atuado nesse caso e em outros casos. Como é que é a situação, como é que é composta essa composição aí de advogados que fazem parte do centro? Exatamente, nós figuramos como assistente de acusação em alguns casos emblemáticos aqui do estado de Alagoas, como, por exemplo, o caso Jonas, do período que desapareceu em 2020, o caso dos irmãos Ferreira, que foram assassinados em 2016 no bairro do Vilagem Campestre, e também o caso Davi, de 2015, que desapareceu após uma abordagem policial. Então, diante desses casos de violência policial e de desaparecimento forçado, há de fato uma atuação do SEDECA na assistência de acusação, sempre nos interesses da defesa dos familiares das vítimas. Doutor Arthur, que aconselhamento nós poderíamos dar às pessoas no momento de uma ação policial? Se afastar, ficar inerte, parado, não esboçar nenhum movimento para evitar esse tipo de problema? Que aconselhamento nós poderíamos passar nesse momento? Exato. Durante a abordagem policial é ser solícito, cumprir aquilo que for determinado e também não permitir que seja cometido abusos, né? Sempre diante desses relatos de abuso é importante esses registros por câmera, por diversas formas que possa de fato coibir, né, essa questão. Tanto é que nesta temática há a questão do uso das câmeras nos uniformes policiais, que certamente seria um grande avanço para a nossa sociedade. O governo do estado de Alagoas tem se preocupado muito com a segurança pública. Os índices de violência têm consideravelmente baixado em nosso estado. Mais de 1.000 novos policiais estão adentrando a Polícia Militar de Alagoas a partir desse 1º de abril agora. E com certeza todo esse pessoal vai passar mais de um ano se preparando para evitar esse tipo de qualquer engano, de qualquer ação precipitada da própria polícia. E para o cidadão comum, polícia em ação, saia de perto, procure evitar qualquer gesto que denote uma conotação de estar ali com uma reação, porque é algo perigoso. Polícia em ação
é para enfrentar bandidos e a polícia está se preparando e preparando todo esse pessoal, esse contingente, para que tenhamos, já através da polícia, uma polícia cidadão e respeito também aos direitos humanos em nossa terra, as Alagoas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar, da organização Marton de Mello, no canal 525 NET. Claro. Importante, né, gente, essa atuação do SEDEGA nesse caso. Eu tenho certeza que os familiares estão agradecidos, né? Agora eu te convido, gente, para a gente conhecer uma história bem curiosa e inspiradora também, viu? Olha, um casal está há 9 meses percorrendo o país, morando numa Kombi e, olha, fazendo da Kombi palco. A gente está aqui já no estúdio com esse casal maravilhoso aqui que a gente tem a honra de poder conhecer. Bárbara B e Márcio, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Olha, é claro que eu achei a primeira pergunta, né? De onde partiu a ideia de largar tudo e se jogar no mundo? Olha, foi uma experiência que não foi muito legal. A gente foi fazer um show em Paraty, que é uma cidade histórica do Rio de Janeiro, né? Que nós somos cariocas. Sim. E aí a gente foi de carro e resolveu fazer um bate-volta, porque com o dinheiro do cachê não dava para, né, conseguir uma estadia. E aí foi a pior experiência do mundo e a gente ficou pensando, eu e o Márcio, por que a gente não podia ter um carro que a gente pudesse dormir e fazer esse trabalho de músicos itinerantes? Então ficou aquele pensamento e aí surgiu a ideia do motorhome e chegou a Kombi Teodora nas nossas vidas. Pois é, gente, curioso é que essa Kombi foi construída por eles, né? Vocês que adaptaram, fizeram toda a adaptação para que vocês pudessem fazer da Kombi morada. Como é que foi esse processo de construção da Kombi? Bem, foi um processo muito longo, a gente pesquisou bastante. O microfone. Ai, desculpa. E a gente acabou fazendo de forma artesanal, com muita coisa reciclada, então foi um processo de muito aprendizado, paciência, né, e perseverança também. Algum de vocês já trabalhava, por exemplo, com arquitetura, com design, com engenharia, nada? Absolutamente nada. Nenhum dos dois. O Márcio que salva a gente, né? Com certeza. Mas o Márcio sempre teve, assim, uma aptidão para marcenaria, ele sempre gostou. Fazer as coisas, então tem uma facilidade, mas muita coisa a gente aprendeu no erro mesmo. Que bacana. Você é contadora, né? Por formação. Sim, isso. E trabalhei durante um tempo no escritório. Mas sempre, a música sempre esteve na minha vida paralelamente desde muito cedo. Uhum. E você sempre foi com música? Sempre músico, né? A gente tem fotos aí, gente, da Teodora. Merece a gente conhecer a Teodora. A gente mostra aqui na telinha da gente aqui atrás, mostra para vocês também. Olha só, essa é a casa de vocês e o palco itinerante também, não é isso? Exatamente. Teodora virou a nossa casa palco itinerante, nos levando para muitos lugares e muitas vivências e experiências incríveis. Valeu a pena? Tem valido a pena? Muito. É um aprendizado que eu acho que eu nunca teria se fosse viver uma outra experiência, se eu tivesse parado trabalhando ainda como contadora. Olha, eu já pude reparar que a bike vai lá atrás também. Né? As bicicletas estão atrás. A Kombi, durante esses 8 meses, né, quase 9 meses de estrada, ela sofreu algumas alterações, porque a gente sempre foi testando, é só na estrada que a gente vai vendo o que funciona. E a bicicleta, ela virou uma companheira em muitos lugares, principalmente em cidades pequenas, né, onde a gente conseguia explorar de uma maneira melhor, né, os lugares, as cidades, mas ela terminou o ciclo já com a gente em São Miguel dos Milagres. Uhum. Ela terminou, foi doada e agora a gente vai ter outras experiências. Além da bicicleta, mas a gente ainda continua com uma prancha de surf, que o Márcio surfa. E aí você, cortando que vocês estão agora fazendo, conhecendo o litoral nordestino, né? Isso não dá para abrir mão da prancha, né, Márcio? Não dá, com certeza. Olha, conta pra gente como é que é a experiência para vocês, né? Eu acho que muita gente já pergunta isso, de morar num ambiente tão pequeno como é a Kombi. É uma vida minimalista, a gente sempre fala, e é um estilo de vida onde você começa a aprender a viver com menos. E começa a perceber que você não precisa de muito para ser feliz, né? Para viver e ter experiências, e você vê que é o suficiente. O desafio maior, na verdade, foi desmontar a casa para entrar na Kombi, porque você acha que precisa de muito mais. Aí foram feitas várias triagens, né?
até a gente reduzir. E durante a viagem a gente foi doando mais coisa ainda. A gente viu que precisava de menos ainda. Olha, eu fico curiosa porque é o seguinte, é um projeto muito ousado, né? Isso que vocês fizeram, um projeto de vida muito ousado. E aí vocês, de repente, eu tenho certeza que teve o insight, teve a ideia, mas como foi o dia? Olha, vamos tomar coragem, vamos agora mesmo, porque não dá mais para protelar. Como é que foi isso? Eu acho que foi nesse dia em Paraty, quando a gente passou um sufoco assim muito grande na estrada, de quase dormir dirigindo, e a gente falou, não dá. A gente já fazia algumas viagens até de avião, mandávamos trabalho pro local, material para a gente arrumar trabalho, e a gente fazia essas pequenas viagens, né? Tocava no lugar, que era uma maneira de financiar as viagens, mas esse foi o estopim. E aí a gente falou, tem que ser agora. E quando a gente começou a construir, a gente deu uma data assim, de prazo. Esse vai ser o dia que a gente vai sair da maneira que a Kombi estiver. Dia 13 de julho, né? 13 de julho de 2022. Quanto tempo levou esse processo de produção da Kombi para deixar ela pronta para que vocês pudessem ganhar a estrada? Foi um ano. Um ano, com dedicação total para a construção. Porque como nós trabalhávamos no final de semana, dia de semana a gente ia para a casa dos pais da Bárbara, a gente construiu na garagem mesmo, e a gente ia de segunda a quinta, trabalhava na Kombi, aí sexta, sábado, domingo tocava. Então ficava... E como foi que os amigos e a família de vocês receberam essa ideia? De início achou a gente um pouco malucos, né? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão morar dentro de uma Kombi? Mas eu acho que com o decorrer do tempo e vendo a dedicação da gente, né, exclusiva para a construção da Kombi Teodora, eles começaram a abraçar essa ideia, porque viu que era um sonho da gente. E aí foi se transformando e eles começaram a apoiar de todas as maneiras e os amigos também. A gente vê aí que ela é muito, muito bem equipada, inclusive com placas solares, né? Isso. O que é que tem dentro da Teodora? Então, a Teodora ela é muito simples, mas tem tudo que uma casa precisa. Tem uma cama, um sofá-cama, tem uma pia, tem um fogão, tem uma geladeira e tem um vaso químico, que a gente chama de porta-pote. Muito bom. E aí vocês conseguem, através da placa solar, porque a depender do dia, a depender do local que vocês passam, precisa tomar um banho quente também, né? Aí, sim. Tudo isso já serve de suporte a essas placas solares? Sim. É onde a gente capta energia suficiente para manter a iluminação e também o nosso frigobar. E o climatizador. Que é o climatizador, com certeza, né? Nos dias quentes aqui do Nordeste. E também quando a gente toca na rua, é onde a gente conecta e liga o nosso som. Então, a gente carrega tudo direitinho. Agora, a água quente do nosso banho, que normalmente é de balde, é tudo no fogão. Então, a gente esquenta um pouquinho de água e toma banho na nossa barraca de banho. Vocês têm barraca de banho? Vocês montam do lado de fora, é isso? Isso. É como se fosse uma barraca de camping vertical, né? Então, ela fica alta, a gente entra, fecha e toma banho lá dentro. E isso tudo foi ideia de vocês? Vocês já foram pegando projetos de outros lugares, inspirações de outros casais, outras pessoas que também tiveram essa iniciativa para fazer assim? Sim, a gente foi colhendo um pouquinho de cada viajante, aquilo que era de acordo com o que a gente, né, acreditava e gostava. E aí, olha aí, ao vivo. Olha. E aí a gente foi pegando um pouquinho de cada e juntou para montar o nosso projeto da Kombi Teodora. Aqui em Alagoas vocês já estão há 2 meses, não é isso? Um pouco mais, se for contar desde quando a gente chegou, né, que foi na cidade histórica de Penedo, mais ou menos uns 2 meses ou alguns dias aí. Muito bom, então vamos um pouquinho, agora vamos de palhinha ao vivo também aqui, Max, por favor. Isso aqui foi em Aracaju, né? Foi em Aracaju, nos arcos da Orla. Foi bem bacana. Vocês fazem o roteiro de vocês à medida que vocês vão conseguindo apoio também para a realização dos shows. É assim que vocês conseguem levantar uma graninha, então? Exatamente. A música é a nossa única fonte de renda, né? Então, a gente tem um pré-roteiro, mas a gente só para efetivamente na cidade quando a gente consegue fechar um trabalho. E quando a gente não consegue fechar muito trabalho, a gente toca na rua e bota o chapéu. Ai, que bacana, gente. Vamos ouvir ao vivo, então, Bárbara B aqui, Márcio pra gente. Fiquem à vontade. Quero estrada, quero vista, quero ver o pôr do sol.
o mundo ao meu redor. Tirei o sonho do papel, quis pôr minha vida em minhas mãos. São tantos desafios na rotina, mas é minha decisão. O tempo passa, mas a vida só envelhece pra quem deixa acontecer. Nunca é tarde pra ir por aí, na minha Kombi vou viver. Quero estrada, quero vista, quero ver o pôr do sol, sem destino e de partida, vivendo o mundo ao meu redor. Quero estrada, quero vista, quero ver o pôr do sol, sem destino e de partida, vivendo o mundo ao meu redor. Linda, gente. Música autoral, né? Essa Sim. música de vocês. E aí a gente já aproveita para convidar quem está nos assistindo. Amanhã vocês têm show lá em Jaraguá. Isso, a gente vai fazer o show no palco da Kombi Teodora, lá no Mucuri, amanhã, a partir das 19h30. Pois é, todo mundo convidado a apreciar, né, essa maravilha que é da arte aqui da gente. Vocês abrem as portas da Kombi também para o pessoal conhecer? Eu acho que muita gente pede, Com né? certeza, as pessoas ficam bem curiosas. Sempre quando a gente termina o show, a gente abre, apresenta, mostra um pouquinho como é que funciona. Sempre rola. Muito bom. Então, amanhã, a partir das 19h30... No Mucuri. No Mucuri, aqui em Jaraguá, não é isso? Isso aí. Então, canta mais pra gente, então? Pode ser? Canto. A gente vai encerrando o programa, então, com música. Pode ser assim, produção? Vamos lá, gente. Olha, muito obrigada pela companhia de vocês na manhã de hoje, ao longo de toda essa semana. Segunda-feira tem mais, às 11 horas, aqui no TV Mar News. Até lá. Enquanto esquento a água do café, você sorri por motivo qualquer. Pergunto o que você quer comer, faço pra mim o mesmo que você. Um cheiro no pescoço, um cafuné, melhor receita pra ficar de pé. A gente escolhe o que vai fazer, tudo é melhor juntinho com você. Andar na beira do mar, sem pressa, ou qualquer outro lugar, não interessa. O que interessa é você. Me leve onde você quiser, me basta estar